Olá! Está começando o quinto episódio do Serra Cervejeira, o podcast de entrevista da turma de Engenharia de Alimentos do IFSC Campus Urupema. Entrevistamos hoje o Vitor Paulo Vargas. Ele é engenheiro agrônomo formado pela UDESC e possui mestrado também pela UDESC. É doutor pelo Instituto Agronômico de Campinas, possui MBA em Gestão Estratégica pela FGV, é pesquisador na Yara International e é diretor administrativa da Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo. É sócio proprietário da VG Hoppery, localizada em Palmeiras, Santa Catarina. Espero que gostem da entrevista. Olá, Vitor, tudo bem? Tudo bem, Maicon. Então, vamos começar com as perguntas. Primeiramente, o que é lúpulo? Bom, o lúpulo é uma cultura, né, da família das angiospermas e ela está dentro da família também da mesma família do cannabis, né? Então, ela pertence ao gênero Humulus lupulus, né? É uma cultura que é utilizada principalmente, o seu uso mais conhecido é na produção de cervejas, né? Mas ela não tem só esse uso, né? Então botanicamente ela é uma planta que você tem tanto a planta macho quanto a planta fêmea. E para cerveja, né, o uso para cerveja, né, que é o mais comum dela, utiliza das flores da planta feminina, né, da fêmea. Então os cones, que são as flores, elas são removidas para utilização aí dentro do processo cervejeiro, por conta dos características da concentração de alfa e beta ácidos que trazem aí principalmente as características de amargor e aroma, né, para a cerveja. Além disso, o lúpulo ela tem algumas outras características, né, algumas propriedades de efeito bacteriostático. Então, foi por isso que ela começou, né, principalmente aí da origem da cultura, né, por isso que começou a ser utilizado na cerveja, e daí, com isso, apareceram essas características de amargor e de aroma, que são em função da concentração de alfa-ácidos, né, principalmente para amargor, e também da presença de alguns óleos essenciais que se acumulam aí nas glândulas de lupulina, né, que ficam nas flores, e que quando se faz o processo de fervura, esses alfa-ácidos eles são transmitidos aí para a cerveja, trazendo o amargor em si, né, e obviamente também as características de aroma, né. Então, basicamente, a cultura do lúpulo é uma cultura, a planta de lúpulo, ela tem é caracterizado principalmente por conta do seu uso aí na cerveja. Como surgiu a ideia de plantar lúpulo na Serra Catarinense? O plantio de lúpulo aqui no estado de Santa Catarina, assim como no Brasil, ele é bastante recente, né? Claro que tiveram pessoas aí, pioneiros, que têm alguns até com 10 anos, né? Principalmente numa fase mais experimental, mas o cultivo em si, já visando uma produção comercial, ele é um pouco mais recente, né? Data aí de 3, 4 anos, né? Quando alguns produtores começaram a se organizar, nós fundamos a Associação de Produtores de Lúpulo, e aí começaram várias experiências, né? Então, eu particularmente comecei a plantar lúpulo aqui na Serra Catarinense em 2018, né, com ainda muito experimental, conduzindo apenas 3 variedades, e desde 2019 nós começamos a investir um pouco mais para que a gente tivesse um uso comercial dessa cultura. Então são 3 safras, né, que nós estamos trabalhando aí com lúpulo aqui na Serra. Qual seria o clima ideal para plantar lúpulo? Bom, Maicon, a cultura do lúpulo ela é originária aí de regiões um pouco mais frias, né, e
de latitude acima de 35. Então, essas regiões elas são caracterizadas por temperaturas mais baixas e por dias muito longos, né, principalmente na estação do lúpulo. A cultura é originária de algumas regiões da China, da Europa, né, e do leste europeu. Então, tem várias informações com relação a isso, mas ela se adaptou bem no Brasil, né? Então, claro, a gente está numa condição aqui no sul do Brasil mais subtropical, ainda traz algumas características, né, principalmente com relação à temperatura e também alguma coisa com o comprimento do dia, mas ela tem se adaptado muito bem no Brasil em outras regiões, inclusive na região mais tropical, né? Então nós temos exemplos aí no Brasil de produtores em Brasília, né, produtores em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, claro que na região serrana, Minas, inclusive no semiárido, né, nós temos o exemplo de um produtor que está no Rio Grande do Norte. Então, claro que o nível de produtividade ele ainda é bastante aquém do que se tem percebido, por exemplo, nos grandes produtores, Alemanha, Estados Unidos, né, Polônia, República Tcheca, mas a cultura ela tem se adaptado com suas limitações, nossos desafios, que são muito particulares, mas tem se adaptado ao clima, mesmo numa condição tropical, né, necessitando, em alguns casos, suplementação de luz, suplementação de água, né, mas a gente tem conseguido fazer essa adaptação do lúpulo aqui no Brasil. Quanto tempo demora para ter uma produção de lúpulo a nível comercial? Se a gente for olhar da perspectiva de qualidade, né, para que você possa atingir o máximo de qualidade dentro do seu cultivo, algumas pessoas têm indicado aí de 3 anos, né? Do ponto de vista de atingir produção, potencial produtivo, isso a gente já tem observado até um pouco antes, né? Isso é uma das grandes vantagens que a gente tem percebido aqui com o lúpulo no Brasil, que diferente de que em outros países, que são um pouco mais frios, que o desenvolvimento inicial da muda ele é mais lento, aqui no Brasil a gente consegue acelerar um pouco mais o desenvolvimento e a planta consegue produzir em níveis, em condições comerciais com menos tempo. E ainda a gente consegue perceber aqui no Brasil, principalmente na região mais tropical, indo para São Paulo ou para o Distrito Federal, né, que a gente tem exemplos lá, de pessoas, produtores fazendo 2 safras por ano ou até 3 safras por ano, né, o que não é possível, por exemplo, nos principais produtores, né, e mesmo na nossa região, a gente consegue, tem já alguns dados aí de conseguir fazer mais de uma safra por ano para algumas variedades. Então, isso depende muito essa tua pergunta, né, de atingimento da produção comercial, depende muito da variedade, do local onde você está, né, do nível de tecnologia que você investe, porque uma planta, se você consegue investir mais em irrigação, em fertilização, tu consegue acelerar o processo e consegue obter resultados de forma mais adiantada, né? Mas, de uma forma geral, a gente consegue produzir em quantidade com 1 a 2 anos, já consegue ter um bom nível de produtividade, e qualidade ainda a gente carece de mais informação, mas muitos colocam aí, né, a partir do 3º ano você vai ter um nível de estabilização da qualidade, né? Quantos tipos de lúpulos são adaptados para o clima daqui e podem ser produzidos na Serra Catarinense? Então, muitos produtores aqui na Serra, eles ainda estão numa fase de experimentação de lúpulos. Então, a gente tem um número muito grande de variedades, né, de lúpulo que podem ser utilizados. Eu vou te trazer um dado que é da própria associação, né? Nós temos aí os principais variedades que têm sido cultivadas no Brasil e também serve aqui para a região serrana, até porque a gente tem uma concentração muito grande de associados da Prolúpulo aqui no estado de Santa Catarina. Então, a gente deve ter entre 6 a 8 variedades de lúpulo, né, que são as mais importantes. Dessas variedades, eu tenho praticamente todas aqui na minha área, né, as variedades que eu mais
produzo aqui são Cascade, né, que é um lúpulo americano que tem aí dupla aptidão, né, ele tem tanto para uso para aroma quanto para amargor. Ele é um lúpulo muito utilizado nos Estados Unidos, tem um volume, uma participação muito grande no volume de lúpulo comercializado nos Estados Unidos, está em várias cervejas importantes, né, várias receitas importantes. Ele é um dos lúpulos. O Chinook é uma outra variedade que também tem tido bastante, uma boa adaptação aqui na região, por conta de vigor. É uma planta que cresce muito, muito rápido, ajuda também a escalonar um pouco a colheita, por ele ser um pouquinho mais tardio do que o Cascade. Ele vai muito bem nas IPAs, né? Acredito que todos vocês conhecem um pouco aí de cerveja, né? Então, dentro das IPAs, ele ressalta muito esse amargor, porque ele tem aí até 14%, né, de alfa-ácido, e ele então entra em praticamente toda a fervura e do processo de produção de cerveja. A gente tem Columbus, é uma outra variedade importante que eu também tenho aqui, que eu tenho em área, é a segunda, né, de importância aqui para mim. Comet é um lúpulo pouco utilizado lá fora, mas que teve uma adaptação muito boa no Brasil, principalmente para quem está trabalhando com mais de uma safra por ano. Ele é muito precoce, né, facilita. Tem sido bastante utilizado dentro de algumas IPAs, né? Então é um produto interessante que tem uma boa área aqui no Brasil. Nós temos Centennial, que é uma outra variedade muito boa em termos de aroma. Saaz, né, que também tem uma importância muito grande. Hallertau. Então essas seriam, e Nugget, talvez essas seriam as 7 ou 8 variedades aí mais importantes, cultivadas num contexto geral aqui no Brasil, né? Mas posso dizer que aqui na Serra elas são bastante importantes, né? Como se faz para produzir lúpulo? O sistema de produção ele depende muito do nível de tecnologia que cada produtor quer empregar. Então, obviamente, a gente tem grandes produtores, né, fora do país, mas a produção aqui no Brasil ela está muito concentrada ainda em cima de agricultura familiar, principalmente aqui na região serrana, né? Então, o produtor ele acaba adquirindo mudas, né? Hoje a gente tem viveiros aí no Brasil com mudas registradas, viveiros que trouxeram mudas que tem um registro legal por trás. O produtor ele adquire essas mudas e depois ele mesmo pode fazer a propagação dessas mudas, porque é algo relativamente simples. Você consegue fazer por uma estaquia, né? A estaquia é um processo de propagação que você simplesmente retira o ramo e você pode enterrar e ele vai pegar, ele enraiza muito fácil, né? Então, essas mudas, elas são levadas a campo. Normalmente elas são levadas a campo aí entre setembro até outubro, novembro, vai depender um pouco da variedade. Nós aqui estávamos transferindo algumas mudas há menos de um mês atrás. Essas mudas, elas vão se desenvolver durante o período agora, essa estação do verão, né? E elas têm um desenvolvimento bastante rápido. O lúpulo ela é uma planta trepadeira, então para isso a gente precisa de um sistema de tutoramento, né? O que é isso? Consiste de basicamente ter uma estrutura com barbantes, né? Que essa planta ela vai crescer, ela vai se enrolar nesse barbante e vai atingir alturas aí até mais de 6 metros. A minha estrutura aqui, por exemplo, em Palmeira, ela tem uma altura de 6 metros, então eu tenho uma estrutura de postes de eucalipto, né, de postes de madeira, de eucalipto, que são espalhados na área, e eu tenho um sistema de cabeamento, né, em cima desses postes. Então eu faço como uma treliça, né, e aí eu passo os cabos de aço sobre essas treliças e depois os barbantes vão formar como um V, e a planta ela vai crescer nesse V,
né? Nós vão ficar os ramos separados aí um metro e pouquinho de distância, justamente para que elas não se enrolem, né? Porque algumas variedades, principalmente o Cascade, ele tem muitos ramos laterais que acaba fazendo com que possa virar uma bagunça naquele crescimento. Por isso você tem que limitar também, e essa é uma tarefa bem importante, é o que a gente está fazendo agora, além do treinamento dos ramos, né, para subir na estrutura, a gente precisa ir limitando o número de ramos. Então, nós mantemos aqui 2 a 3 ramos, algumas variedades no máximo 4 ramos que vão crescer nesse barbante, e o resto a gente precisa ir podando. Então, isso é uma atividade que demanda bastante tempo, você tem que ir passando com alguma frequência, eliminando todos esses brotos laterais que vão aparecendo. A planta ela tem uma capacidade, ela tem um vigor muito grande, que é o diferente que a gente vê para outros países. Então, essa planta ela vai crescer, né, durante o verão, e aí quando os dias começarem a encurtar, né, que normalmente isso acontece no final de dezembro, né, a gente vai começar a perceber que a planta vai florescer, ela vai iniciar o processo de florescimento, e aí a gente vai ter um período, né, e esse florescimento ele não é uniforme, então ele vai acontecer de uma forma que depende da variedade, obviamente, também depende do ramo que vai estar, e então esse processo ele vai acontecendo até que a gente vá acumulando também a lupulina dentro nos cones. E aí isso vai acontecer ali entre janeiro, fevereiro, até final de fevereiro, início de março, a gente vai ter um nível de maturação que a gente chama de maturação dos cones, que aí os cones eles vão estar prontos para serem colhidos. E aí acontece em final de fevereiro, início de março, aqui para a gente, nessa região. Claro que vai depender, a gente vai ter que avaliar a quantidade de matéria seca que tem no cone, a gente utiliza depende da variedade, de 20% até 25% de matéria seca, ou faz uma análise, simplesmente aperta o cone, né, a flor, ele tem um barulho de papel, né, e a gente percebe, então, o ponto de fazer a colheita do lúpulo. E aí se faz a colheita, que em alguns casos é manual ainda, né, a gente não tem muita tecnologia aqui na região para fazer, não tem a mesma tecnologia que se tem nos outros países, né, para fazer colheita mecanizada, ou em alguns casos essa colheita ela é semi-mecanizada. No nosso caso aqui, né, 2 anos a gente tem retira as plantas manualmente, e aí essas plantas elas vão passar por uma estrutura, uma colheitadeira, né, que a gente retira, remove aí os cones, a gente chama de peladora, né, vai remover todas os cones, as flores, passa por uma espécie de mesa densimétrica, né, ou de peneiras, que vão separando folhas de cones muito pequenos, e aí a gente vai ficar só com os cones que vão ser levados para secagem, para o processamento, beneficiamento, que é basicamente secagem, né, de material. Então, basicamente esse é o processo. Você disse que a trepadeira chega a 6 metros, né? Você tá fazendo um processo semi-mecânico para colher essas mais altas, no caso? Ou todas elas são manuais, assim, você chega na... Eu não entendi. Na verdade, as plantas elas vão crescer a 6 metros de altura, e no momento da colheita, a gente vai precisar cortar elas tanto embaixo, né, na altura ali de 1 metro, um pouco menos de um metro, e cortar em cima, onde ela se fixou, né, porque, se tu lembra, falei que a gente tem uma treliça com vários com um cabo de aço. Essa planta ela vai crescer até no cabo de aço, lá em cima, então a gente vai precisar retirar ela, cortar ela também. Então, pode ser feita com escadas, que não é operacional, pode ser feito com um facão, né, que você fixa ele a uma estrutura de madeira, um cabo comprido, que você vem cortando, meio que serrando, né, ele vai ficar um pouco lenhoso, a ramificação,
a haste do lúpulo, né, que se fixa, e você pode também utilizar andaimes, né, isso é o mais comum, por exemplo, em propriedades maiores, colocar um andaime sobre uma carreta de trator, sobre uma caminhonete, e aí você vem cortando com um facão. Aquilo você derruba, joga para cima de uma carreta, e aí, no nosso caso, ele vai passar pela peladora, né? A planta inteira passa pela peladora, a gente só remove os cones. Outros, né, fazem a colheita manual. Então, você simplesmente remove a planta do campo, leva para uma estrutura onde você vai fazer a remoção catando mesmo com as mãos. É muito mais lento, né, do que a mecânica, né, mas por outro lado você tem uma maior qualidade, uma vez que você já vai fazendo a separação. Então você consegue selecionar os cones ali, né, durante esse processo mais manual. Como é processado o lúpulo na pós-colheita para seu uso? Então, a maioria dos produtores, eles têm, depois da colheita, eles têm uma estrutura de uma estufa, né, para secagem. Essa estufa ela tem que ser com alguma circulação de ar, né, porque você está retirando uma cultura que tem alta umidade, e você precisa fazer com que isso ocorra rapidamente. Bom, vocês, mais do que eu, sabem, né, que a gente está falando aqui de uma cultura que tem que o principal valor dela são os óleos essenciais, que são extremamente voláteis, então a gente precisa agilizar muito esse processo para evitar qualquer perda desses óleos. Então, o processo ele tem que ser uma secagem com alguma circulação de ar, removendo essa umidade, né, para não acumular, e aí depois dessa secagem, a gente acaba secando aí até entre 8% a 10% de umidade. Esse material ele vai ser, no nosso caso, a gente acaba embalando a vácuo, né, a parte das flores, o que a gente vai comercializar como flor, ou no caso específico nosso, a gente acaba também trabalhando com a Ambev, que tem uma estrutura de peletização. Então, após a secagem, esse material ele já vai ser peletizado, né, peletizado em baixa temperatura, e aí armazenado a vácuo. Ou o produtor ele pode simplesmente secar e armazenar a vácuo, né? Então, muitos produtores eles têm seus equipamentos para fazer vácuo, né, e depois mantém isso em baixa temperatura, e aí vai depender da estratégia que ele vai utilizar para comercialização, né? As cervejarias, de uma forma geral, elas preferem produtos peletizados, né? As cervejarias maiores, mesmo as micro cervejarias, preferem produtos peletizados, porque tem uma estrutura já montada para isso. Então, hoje, nem todos os produtores, por meio da Ambev, né, que fazem esse processo para mim. Mas o que eu faço na propriedade também é ter essa estrutura de secagem, né, com circulação de ar, com o desumidificador, para que eu possa secar isso muito rápido e depois armazenar de forma evacuada em baixa temperatura. Quais são os empecilhos para produzir lúpulo na Serra Catarinense e no Brasil como um todo? Bom, primeiro, talvez um dos empecilhos assim que eu posso colocar, falando do ponto de vista climático, é a questão de a gente estar numa região que é muito nublada, né? Então ela tem uma limitação de luz. Né? Então, alguns produtores estão, inclusive, testando a suplementação luminosa para a cultura do lúpulo. Então, esse é um dos pontos que eu coloco como importante. Outro é a questão de doenças. A gente está numa região úmida, né, e que não tem temperaturas muito elevadas, o que favorece muito a presença de um patógeno muito importante para o lúpulo, que é o mildio. Né, e essa doença ela tem sido bastante agressiva aqui na região, tem sido bastante agressiva no Brasil como um todo, mas principalmente aqui na região por reunir características aí de clima que são muito favoráveis ao desenvolvimento dela. E aí, aliado a isso, a gente tem, por exemplo, todos os problemas relacionados a uma cultura muito nova. Então, por exemplo, a gente não tem
produtos registrados, né, para produtos fitossanitários que sejam registrados ainda para essa cultura, a gente tem que adaptar, tem pouco estudo, né, pouca pesquisa, né, por exemplo, para se controlar esse tipo de doença, qual é o melhor método para se enfrentar esse tipo de patógeno, né? Se tem pouca tecnologia, por exemplo, a gente está falando de uma cultura muito alta, com a mão de obra, muitas vezes, de agricultura familiar, baixo nível tecnológico. Como fazer controle de uma doença extremamente agressiva, né, numa planta tão alta? Então, ainda falta muita tecnologia. Outro ponto, outro empecilho aqui, eu acredito que seja muito a mão de obra, né? Isso é um dos, particularmente para mim, tem sido um empecilho bastante significativo, porque tem sido muito difícil de você encontrar mão de obra, né, para trabalhar com qualquer tipo de cultura no interior da Serra Catarinense. E aí a gente está falando de uma cultura que tem sido muito utilizada aí pela agricultura familiar, mas hoje praticamente tem poucas pessoas nas propriedades para conduzir, né? E é algo ainda extremamente manual, e ela é uma cultura trabalhosa, né? Principalmente porque você tem essa questão, esse problema da altura para fazer condução. Ela é uma cultura muito agressiva, você precisa estar praticamente todos os dias repassando para fazer alguma poda. A colheita é extremamente concentrada, então se você vai fazer colheita manual, você precisa ser muito ágil, ter muita gente, né? O rendimento da colheita, ele é baixo, e aí você tem que ajustar muito o teu plano de negócios, né, para não gastar demais daqui a pouco com colheita, né? Então, isso tem sido um desafio, e outro desafio é um investimento, né? A gente está vendo principalmente o lucro crescer aí pela agricultura familiar, e o investimento da cultura aí, ele é alto, né, para 1 hectare, é investimento similar à maçã, similar à videira, né? Então a pessoa tem que estar bem financeiramente, né, para iniciar um projeto com lúpulo, né? Um custo alto são as mudas, além disso tu tem toda a estrutura física, né, com postes, tu tem que ter madeira reforçada, cabo de aço, né? Então, e além de tudo, depois equipamentos. No nosso caso aqui a gente tem equipamento pulverizador para poder tocar, então são todos investimentos que foram feitos para o lúpulo, além de irrigação, que é um outro custo alto, né, porque você também não consegue conduzir uma área de lúpulo sem irrigação em função do consumo de água que a planta tem. Existem incentivos públicos para a produção de lúpulo no Brasil? Tem algum incentivo público nisso? Então, a cultura ainda é bem nova, né? Então, para se ter, por exemplo, incentivos públicos, você precisa ter um trabalho, né? Até porque, principalmente as instituições aí de fomento, de financiamento, elas precisam de uma garantia que essa cultura é viável, de que essa cultura ela se adapta na região, né? Então, precisa antes de tudo isso, de se garantir isso, algum trabalho de pesquisa que precisa ser feito, né? E isso ainda está em andamento. Mas, de qualquer forma, alguns estados já estão disponibilizando linhas de crédito, né? O Rio de Janeiro é um estado que saiu na frente com relação a isso. Então, eles já têm algumas linhas de crédito em andamento para produtores de lúpulo. Aqui em Santa Catarina, a gente tem os bancos, as instituições privadas, liberando algum recurso, né, para produtores. Claro que se tem o projeto, ele tem um risco alto, então, por isso, do ponto de vista de financiamento, assim, ou de subsídio, ele não pode ser que não seja tão interessante, mas a gente precisa ainda guardar todo esse background que a pesquisa vai trazer, para trazer mais segurança, né, para as instituições de fomento, principalmente as instituições públicas. Mas isso deve vir, né, eu acredito que isso está andando bem, eu estou dentro da associação, então tenho percebido todo o movimento. Você precisa fazer todo um estudo de zoneamento climático, né, para assegurar que a cultura ela vai
está numa condição que ela vai te proporcionar retorno. Então, isso está a caminho, mas ainda são um pouco escassas, né, essas linhas de crédito. Falando em retorno, qual é a viabilidade econômica para a produção de lúpulo no país? E o que é necessário para começar a produzir aqui no país? Então, Maicon, a questão da viabilidade econômica, a gente depende muito ainda do nível de produtividade que nós vamos ter, né? Porque a gente está falando de uma cultura que tem um bom valor agregado, né? Então, a cultura que tu, no mínimo, vai negociar 1 quilo de lúpulo a R$100, né? Isso, eu acredito que seja algo meio que geral, né? Claro que dependendo da qualidade, você vai conseguir preços melhores, né, no momento da comercialização. Então, a viabilidade ela vai depender muito de quanto quanto o produtor produz, em termos quantitativos, e qual a qualidade do produto que ele vai ter. E aí a qualidade depende não só da planta, né, do manejo que ele utiliza, mas também da capacidade de processamento que ele tem para manter aquela qualidade que ele construiu lá no campo. Falar em viabilidade, a gente está falando aí sempre de um investimento alto, né? Mas pensando que a gente tem algumas situações aqui no Brasil de produtores produzindo aí próximo de 500 quilos por hectare, né? Claro que em áreas muito menores, e quando a gente compara isso com outros produtores, bom, a gente está falando de produtividades às vezes 6, 7 vezes menor do que se produz nas boas regiões nos Estados Unidos e na Alemanha. Mas, em função do valor agregado que tem esse produto, né, mesmo com investimentos aí da ordem de 120, 140 mil reais por hectare, a gente pode falar que o payback de um projeto como esse, né, você consegue fazer em 3 anos, né, se você conseguir ter essas produtividades aí de em torno de 500 quilos por hectare, e conseguir vender relativamente bem, né, nos preços atuais, em preços médios aí, pouco acima de R$150. Então, vai depender muito, assim, de quanto você produz, qual é a qualidade que você tem, quanto você consegue processar e manter essa qualidade, qual o preço que você consegue pegar, porque muitos produtores têm dificuldade hoje de vender, conseguem vender picado, né, porque cervejarias acabam pegando volumes pequenos, ou você pega cervejarias maiores, mas aí elas têm aquela contrapartida de que o preço não vai ser tão bom, né? Então, isso tudo depende de uma série de fatores. Mas o que a gente tem visto, assim, apesar de ainda ter uma boa, se normalizar a questão de produtividade, a cultura ela vai apresentar viabilidade, né? Se você conseguir ter uma boa produtividade, e para isso você precisa ter alguns requisitos técnicos e também na hora do processamento do produto, né? Mas a gente ainda está nessa fase, né, de avaliar o quão viável. O que a gente tem percebido é que ela se adapta, as produtividades elas são boas, né, à medida que a gente vai evoluindo no processo, a qualidade do produto ela é boa, né, ou em algumas situações até superior, que a gente tem percebido de lúpulo que vem de fora. Falta ainda um pouco de tecnologia para se manter esse produto, mas isso é questão de tempo, e deve acontecer aí em poucos anos. Então é uma cultura que vai se colocar como viável como sendo mais uma opção aí para o produtor. Eu não lembro se você tinha, acho que uma outra segunda questão. Mais o que é necessário para começar a produzir? Terras? Hoje a questão, até para viabilidade do lúpulo em si, a gente tem imaginado aí que o produtor precisaria iniciar com mais de 2 hectares. Claro que aprender é importante, né? Então, porque para você
ter uma estrutura, para você conseguir pagar melhor ou utilizar melhor a estrutura. Então, talvez essa área aí de 2, 3 hectares seria um valor, uma quantidade mínima de área. A área, obviamente, quanto mais plana, melhor, né? Porque facilita também os processos, a operacionalização, a operação mais mecanizada, né? E te diminui o teu custo de mão de obra, né? Que tem sido bastante caro. Além disso, tem toda a questão de você ter os fornecedores, né? Então, empresas que vão te suprir madeira, os postes, né? Então isso acaba sendo importante. Mudas, né? Então, você tem disponibilidade de mudas, principalmente de mudas que se adaptem, boas condições de solo, né? Ela é uma cultura que não tolera nem solos muito encharcados, nem solos muito rasos, disponibilidade de água. A água é um fator limitante, então você ter isso ou ter irrigação de alguma forma, né? Então são fatores importantes e talvez um dos mais importantes, né, que eu acho que é para qualquer negócio, apesar de que isso está se ajustando, é quem comprar, né? Então alguns produtores já têm criado parcerias com cervejarias, né, sejam pequenas. A gente tem um exemplo da Ambev aqui na região, que tem fomentado com vários produtores aí, já assegurando a compra do produto. Então, isso é um fator bem importante antes de você iniciar, né? Você ter para quem vender, até, ou principalmente repassar esse produto, né? Para você não ficar com ele tanto tempo, principalmente se você não tem uma boa estrutura, não tem uma estrutura de beneficiamento, né? Que é o caso de muitos produtores ainda de lúpulo. Ou você fazer um investimento numa estrutura de beneficiamento, que é um custo alto, e aí você vai precisar, sim, ter uma área mais significativa. Indo para esse tema mais comercial, qual é a diferença entre o lúpulo produzido no Brasil e o lúpulo produzido em outros países produtores? Visto que deve ter uma competitividade com eles e a maior parte do lúpulo ainda é importado, né? Qual que é essa... Hoje ainda a gente pode dizer que 100% do lúpulo é importado, né, no Brasil. A gente tem, obviamente, essas iniciativas que estão se construindo, né, que começaram a ganhar força aí nesses últimos 2 anos, principalmente. A gente tem players importantes como Ambev, Heineken, Grupo Petrópolis, que estão entrando, né, demonstrando interesse, criando parcerias aí com produtores mais locais, né? Mas ainda 100% do lúpulo que vem, e a gente é um dos principais consumidores de lúpulo no mundo, ainda ele é importado. O que eu colocaria, assim, talvez, como um fator que faz com que muitos ainda prefiram o lúpulo importado é a questão de a qualidade física, né, do produto processado em si. Esse tem sido talvez um dos maiores desafios para a gente aqui no Brasil, porque a gente ainda não tem, a indústria está se desenvolvendo para nos atender, né? O lúpulo chegou antes das máquinas que peletizavam. Então, muitos produtores ainda não têm acesso aos processos de pelletização. Os processos de pelletização, eles ainda são um pouco amadores, né, comparado com o que é feito num processo muito industrial, né? Hoje, praticamente lá fora, o lúpulo, ele quase não entra em contato com a luz a partir do momento que ele entra dentro da indústria, né, dentro da agroindústria. Então, ele é colhido, ali mesmo ele já vai já vai passar por um processo de secagem, né, numa mesma estrutura, ele já vai ser prensado, vai para uma câmara fria. Depois da câmara fria, a gente já tem o processo de pelletização. Esse processo de pelletização, ele é todo refrigerado, né, não tem contato nenhum com o ar. Na embalagem você já tem injeção de argônio ou de nitrogênio, de gás nitrogênio, né, fazendo essa troca da atmosfera dentro da embalagem. E isso, no processo nosso, isso ainda não existe,
né? Então, isso faz com que a gente acabe perdendo um pouco de qualidade, o produtor aqui perde um pouco de qualidade do produto no processamento, no pós-campo. Mas o produto que a gente tem de campo, ou um produto que foi recentemente secado, ele muitas vezes tem qualidades, né, aí em termos de concentração de alfa-ácidos ou presença de óleos essenciais muito melhores do que os produtos que chegam, né? Que chegam importados e que ficam, que a gente sabe que chega importado e que muitas vezes foi produzido um ano antes, né? Então ele consegue ser melhor, né? Só que a gente ainda não tem, por exemplo, essa capacidade de pelletizar, né? Os produtores ainda não têm, a gente ainda não tem volume, né? Para fazer com que isso fique tão viável. Né? E então isso faz com que a gente perda um pouco em competitividade com outros produtos, né? Que vêm de fora. Mas como eu falei, isso é uma questão, eu acredito, né, particularmente, que seja uma questão de tempo, à medida que a indústria se organiza, os produtores também começam a se organizar mais, a gente vai ter condição aí de ter processamento, né, no mesmo nível aqui lá fora, e colocando um produto que é muito mais rápido para o nosso mercado e um produto mais barato, né? Porque com o preço atual do dólar que está, a gente acredita que isso vai ser uma oportunidade para a gente aqui no Brasil. Quantos associados tem aqui na Serra Catarinense, na Prolupo? É uma boa pergunta, eu até poderia ter visto isso, mas acredito que a gente está aqui na região, aqui em Santa Catarina, nós estamos aí aproximadamente com entre 40 a 50 associados, sendo que a maioria deles está aqui na Serra Catarinense. Então, nós temos produtores em Lages, produtores em Palmeira, produtores em Correia Pinto, temos associados em Urupema, Urubici, São Joaquim, Rio Rufino. Então, praticamente todos os municípios, Campo Belo, praticamente todos os municípios aqui da região da Amores nós temos associados. As áreas, elas variam em termos de tamanho, mas a maioria das áreas, elas estão ainda com menos de 1 hectare, né, ou entre 1.000 a 2.000 plantas dentro do Hop Yard. Mas esse é Santa Catarina. Hoje a Associação Brasileira de Produtores de Lúpulo, ela tem por volta aí de seus 170 associados. Santa Catarina é o estado que tem mais associados no Brasil, depois vem São Paulo, depois vem o Rio Grande do Sul, Paraná, né? Ainda está muito concentrado na região sul-sudeste, o lúpulo. O lúpulo é muito importante para a produção de cerveja, mas ele apresenta outros tipos de utilidade, seja comercial também, ou que seja só caseira, alguma... Sim. Na verdade, o lúpulo, ele tem o grande mote aqui para o produtor de lúpulo brasileiro é a cervejaria, né, a produção de cerveja. Mas ele tem outros usos e algumas iniciativas já têm se organizado para aproveitamento do lúpulo e ele entrar em outras cadeias, né, principalmente na indústria farmacêutica, né, como eu falei, ele tem esse efeito bacteriostático, mas ele também tem um efeito aí de antioxidante, então alguns laboratórios testando medicamentos aí utilizando o lúpulo para câncer, para alguns tipos de câncer e para outras doenças. Ele tem uso também na indústria cosmética, né? Então também há algumas iniciativas nesse sentido, e também talvez em menor escala, mas também importante na indústria alimentícia, né, para aproveitamento dos próprios óleos, né, em uso de bebidas ou até mesmo os produtos. A gente, inclusive na nossa empresa, utilizando lúpulo no queijo serrano, né, que também é algo que então, tem várias iniciativas buscando, mas são talvez os principais usos aí, além da cervejaria. Desculpa, só cortou um pouquinho ali. É queijo vegano? É isso? Queijo serrano.
no queijo serrano. Queijo serrano. Ah, tá. Desculpa. Queijo serrano. Beleza. Muito obrigado pelas respostas. Eu vou passar para a professora agora uma pergunta que a gente faz no final das entrevistas. Uma questão bem básica, que nós, como professora e estudantes do IFSC, a gente gostaria de saber como que você acha que, mais especificamente, os alunos do curso de Engenharia de Alimentos poderiam te auxiliar em alguma desenvolvimento de produto, um projeto, alguma coisa na propriedade de interesse da propriedade de vocês. Bom, como eu falei, assim, praticamente toda a minha apresentação, a cadeia de lúpulo ainda está muito carente de qualquer resultado de pesquisa. A pesquisa ela precisa se desenvolver, a gente precisa muito do suporte, seja das universidades, dos institutos, de instituições de pesquisa, da iniciativa privada, gerar qualquer informação, né, tanto para o aspecto, para a produção em si, né, ainda falta muita coisa, a gente precisa muito para adaptar, nós estamos ainda com produtividades muito menores do que países vizinhos aqui, como a Argentina. Claro que eles estão há 100 anos praticamente produzindo lúpulo, e nós estamos com uma história de 3 ou 4 anos. Mas, então eu acho que a pesquisa ela vai ser fundamental. Mas não só a pesquisa de campo, eu acho que a gente tem um desafio muito grande aqui com relação a processamento do produto, com relação à manutenção desse produto dentro da pequena propriedade familiar. O lúpulo, por si só, armazenado em boas condições, ele tem um baixo tempo de prateleira. Se a gente pegar o Cascade, que é uma cultivar a mais utilizada ou a mais plantada aqui na região serrana, ela, depois de 6 meses, ela vai estar aí com menos de 50% da sua concentração inicial de alfa-ácidos. Então, isso acaba sendo um fator bastante ruim, né, por conta da variedade, mas o mercado, né, as cervejarias gostam dessa variedade, porque ela se encaixa muito bem em vários perfis de cerveja. Só que isso é um tempo de prateleira para quem tem boas condições. E para o pequeno produtor, quais vão ser as estratégias do pequeno produtor? Serra, onde a cultura está se desenvolvendo mais, ele vai se apoiar, né? Que tipo de estratégia ele vai utilizar para manter? Qual é o melhor formato para que a gente tenha sistemas baratos de pelletização e que não se perca a qualidade, né, do produto? Embalagens, a gente ainda não tem disponibilidade, né? Qual a melhor técnica para embalar? A gente tem, por exemplo, hoje eu acabo passando toda a minha produção para Ambev, né? Eu sei que eu estou perdendo um pouco de valor com isso, porque eu poderia estar comercializando diretamente, mas me falta ainda informação de qual é a melhor embalagem, qual é o melhor processo para se fazer essa embalagem, ou processos que sejam mais baratos, que eu não precise, daqui a pouco, ter uma estrutura grande. Processos para secagem, né? Eu desenvolvi aqui um processo de secagem. Mas será que nós não temos processos mais simples e mais baratos, ou que eu consiga fazer um volume maior, porque hoje o meu processo de secagem que é feito aqui na propriedade, ele é limitado, eu não consigo, é o que eu consigo colher em um dia em produção, em colheita manual, mas se eu colocar uma máquina, eu vou ter que mudar a minha estrutura. Então, eu acho que isso é um ponto, assim, é a primeira vez que eu converso com um curso da parte de alimentos, né, de tecnologia de produtos agrícolas, então eu acho que são pontos, assim, a parte de processamento é um gap bastante grande, processamento, armazenamento, manutenção do produto, né, há quanto tempo a gente pode manter, por exemplo, em flor, sem perder as características, como as indústrias, que são os nossos compradores, né, como que elas poderiam utilizar a flor do lúpulo, né? Hoje existe uma
uma resistência bastante grande por parte das cervejarias. Qualquer processo que a gente coloca, o lúpulo vai passar, a flor do lúpulo vai passar, a gente vai perder características, né? Por que não fazer a cerveja a partir da flor? Então ainda existe uma resistência muito grande. A gente precisa de informações de pesquisa, de produtos, né, ou de processos que consigam deixar isso de uma forma desmistificar algumas coisas, tanto para o produtor, né, no seu processo, durante o processamento, quanto lá para a cervejaria ou para qualquer outra empresa que vá utilizar o produto. Como utilizar o lúpulo, extrair os óleos, né, de uma forma dentro da propriedade. Hoje, algumas empresas buscam já o óleo em si, né, a gente tem produtos, né, com o óleo em si extraído. Como fazer isso, né, trazer essa outra oportunidade para o produtor. E outros usos, né, eu acho que isso desenvolver novas oportunidades para quem produz lúpulo, às vezes em uma escala menor, que não vai conseguir atender em volume, ou outros usos para quem não tem lúpulos aí com qualidade, com alfa-ácido acima de 6, 7%, que o mercado vai exigir. Então eu acho que tem várias oportunidades, Leilane, aí de conexão entre o setor produtivo, entre a universidade, a pesquisa e a indústria. Né? Passo a palavra para o Maicon para finalizar. É isso, então. Encerramos a entrevista aqui. Muito obrigado pela entrevista, Vitor. Gostei muito da entrevista.